Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Não teria outro dia melhor do céu que não ser este. Poder relembrar de tantas coisas, esses amados irmãos. Quando me converti, aos 12 anos de idade, não tem muito tempo isso, como se fosse ontem, eu lembro, e fiquei próximo sempre a esses amados irmãos, sempre participando da união de adultos, participando do coro da igreja, participando do coro masculino, que na época também existia, e esses irmãos foram suporte da minha caminhada cristã, exemplo, firmeza, onde tinha prazer, alegria de conviver com esses amados irmãos. E hoje poder estar aqui, relembrar esses momentos, são momentos extraordinários, são momentos de Deus para a nossa vida hoje, que podemos render graças ao Senhor. Estou acompanhado aqui com a minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, meu sobrinho neto, não é? Estão aqui conosco, e também a Juliana, minha filha, também está aqui. Mariana está trabalhando, Jeruso está cuidando do seu paizinho em casa, Dona Helé está viajando. Se eu pudesse contar toda a minha história, teria que ser, pastor, uma conferência de quarta a domingo, para contar as experiências aqui vividas neste lugar, nesta igreja. Me converti aos 12 anos de idade, meu tio Climério, hoje na glória. O tio Climério ia sempre lá em casa evangelizar, sempre o chamava para ir à igreja. E a gente prometia, não, nós vamos à igreja no domingo, e a gente não vinha à igreja. Nós estávamos escutando o culto, participava do culto ao vivo na radiodifusora Boas Novas, 1320 AM. E todos os domingos à noite, às 20 horas, sempre entrando com o cântico Porque Ele Vive. E quando começava aquele hino, a gente chorava, eu e minha mãe chorávamos muito, e a gente, não, domingo que vem nós vamos. E aí chegava o domingo, a gente não vinha, ouvia pela rádio, começava a cantar o hino Porque Ele Vive, e a gente chorava, e assim foi muitos dias, muitos meses, até que um dia nós viemos, e aqui nos convertemos, tivemos uma experiência real, verdadeira, profunda, marcante com Jesus. E de lá para cá Deus tem mudado a nossa história. E ia me batizar no dia 12 de novembro daquele ano, de 1983, no dia do meu batismo, muitos convidados, estava sentado no primeiro banco da minha profissão de fé, e o batismo, o pastor pediu exoneração e foi embora, não me batizou. E já tinha um churrasco preparado lá com meu irmão para comemorar. Fazer o quê? O churrasco estava pronto, fomos comemorar. E por meio da tarde, no finalzinho da tarde, aquele dia, o diácono saudoso Paulo Ribeiro me encontrou, foi até ali, me encontrou e disse: olha, não fica triste, vai quarta-feira na igreja, vou tomar a tua profissão de fé e você vai ser a primeira pessoa a ser batizada pelo próximo pastor. Eu vim na quarta-feira, dei minha profissão de fé e fui batizado naquele ano, dia 31 de dezembro, pelo pastor Joaquim de Paula Rosa, que esteve aqui no mês passado. E aí tantas histórias. Fui presidente dos jovens, embaixador do rei, fui diretor de patrimônio, fui diácono, introdutor. Foi momentos de grandes experiências. Fui presidente dos jovens, conheci Jerusa, minha amada esposa, bênção de Deus para nossas vidas. E depois fomos para a igreja do Quitandinha, participamos da organização da igreja, retornamos, o pastor Celso já estava aqui, e aí alguns comentários de alguns irmãos, ele disse: você tem um chamado, você é um jovem vocacionado. E eu disse: só que eu não tenho estudo. E o pastor Celso, eu sempre falo, pastor, eu sempre agradeço a Deus pela sua vida, pela oportunidade que o Senhor me deu, e vim trabalhar com ele na secretaria. Estudei esse primeiro, segundo grau, cursei um seminário interdenominacional, o básico, trouxe a igreja a minha ordenação, fui ordenado, fiquei aqui 1 ano e 8 meses, 9 meses, fui para o Alto da Serra, e ali pude também estudar, veio o campus do Seminário do Sul, para cá, terminamos, fizemos o bacharel em Teologia pelo Seminário do Sul, e depois, o Senhor nos deu a oportunidade de voltar, ficamos aqui 6 anos, não é? Retornamos lá para o Alto da Serra, e eu não sei se eu vou voltar de novo, mas estamos aí à disposição da glória de Deus. E assim, meus amados, tanta história. Eu quero meditar rapidamente com os amados irmãos sobre o tema Cantando as Marcas de uma Geração. Os hinos aqui cantados, o que nós estamos hoje relatando aqui para o Senhor,
é de que Ele é grande, de que Ele é fiel. Os hinos, quando podemos cantar aqui no coral da igreja, poder ver os hinos, lembrar aqui do Ricardo, fomos embaixadores juntos, o pastor Enéas também, e tantas coisas boas, e Deus tem colocado no meu coração para refletir com os amados irmãos sobre esse tema, cantando as marcas de uma geração. Baseado no livro de Salmos, de número 48, convido você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 48, onde diz assim a Bíblia, a palavra de Deus, é um cântico, salmo dos filhos de Corá, tem como título a cidade de Deus. Salmo 48 diz assim: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se uniram e juntos a atacaram. Quando viram, se espantaram, ficaram com medo e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de mulher que está dando à luz. Com o vento leste destruíste aos naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, agora vimos que aconteceu na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabeleceu para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus. Assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Andem em volta de Sião, rodeiam-na toda e contem as suas torres. Notem bem as suas muralhas, observem os seus palácios, para que possam contar às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Amém. Deus, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor por essa noite histórica, por esse momento importante na vida da tua igreja. Nós nos alegramos no Senhor. Fale, ó Deus, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. É um texto, meus amados, que meditando sobre ele, nós podemos relatar algumas lições importantes sobre cantando as marcas de uma geração. Marcas essa da fidelidade e da grandeza de Deus. O salmista, ele escreve esse salmo relatando a importância não do monte de Sião, mas do templo que ali habitava, onde a presença de Deus era marcante, onde as pessoas tinham prazer, tinham a alegria de estar naquele lugar e ali poder desfrutar da presença de Deus, ali poder encontrar uma resposta para a vida, ali poder se fortalecer diante do Deus Todo-Poderoso. E diante disso, meus amados, nós estamos vivendo e vendo a cada dia uma geração marcada pela desolação, uma geração marcada pelo medo, pela ganância, pela falta de amor, pelo interesse familiar, pelo relacionamento familiar, pelo conformismo, pelo consumismo, e o pior de tudo, uma geração sem temor a Deus. E quando eu estava olhando esse texto e aprendendo, colocando em prática para a minha vida, algumas lições importantes, quero compartilhar com os irmãos, 3 lições importantes desse texto. A primeira lição, para continuarmos cantando as marcas da nossa vida, da nossa geração, precisamos declarar que grande é o Senhor. Vamos dizer, grande é o Senhor. Só os irmãos. É a expressão imediata do salmista. Grande é o Senhor. Grande é usado frequentemente nos salmos para descrever a pessoa de Deus. Em vários salmos você vai observar essa expressão. Grande é o Senhor. E Deus, meus amados, sempre será grande e exaltado por todas as gerações. Tem sido exaltado no momento em que foi organizado, onde um grupo de irmãos vieram para esse lugar, vieram para essa cidade, ali demonstrando grande ao Senhor. E a igreja então agora organizada neste lugar, ainda mudando de endereço, ainda ampliando as tendas deste lugar, sempre levando a mensagem, grande ao Senhor. Estamos ao rumo do centenário e a mensagem continua a mesma. Qual é a mensagem? Não é tão grande que parece que essa vozinha não. A igreja continua rumo ao centenário porque a igreja ela adora ao Senhor, porque
e ela continua glorificando ao Senhor. Ela demonstra a grandeza do Senhor através da intimidade com Deus. Ela revela a grandeza do Senhor através da obediência. Ela engrandece o nome do Senhor, ela reconhece a grandeza de Deus nas igrejas, filhas, igrejas organizadas. Ela reconhece a grandeza de Deus dos pastores aqui que foram chamados, das pessoas que tiveram uma experiência real com o Senhor. Grande é o Senhor pelos missionários que saíram desta localidade. Grande é o Senhor pelos casamentos. Grande é o Senhor pelas apresentações das crianças. Grande é o Senhor quando as famílias foram transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. E louvado seja Deus, porque as gerações continuam cantando que grande é o Senhor, porque a glória não está no homem. Quantos pastores passaram aqui, quantos líderes passaram aqui, muitos já estão na glória e a grandeza de Deus continua. Nós vamos passar e a grandeza de Deus continuará, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E que privilégio, meus amados, nós reconhecemos isso. Nessa geração marcada cada vez mais da distância que as pessoas estão do Senhor, estão de Deus, precisamos cantar, precisamos dizer, precisamos viver, precisamos celebrar, precisamos estar juntos, precisamos marcar a maravilhosa grandeza de Deus na nossa vida. É o que nós estamos fazendo aqui. Ao olhar para esses amados irmãos, com mais de 80 anos, estão aqui declarando a grandeza de Deus. E jovens, nós temos o privilégio de poder conviver com eles, de poder dialogar com eles, de poder aprender com eles, que grande é o Senhor e continua sendo grande. E o grande segredo, meus amados, de uma igreja que marca a cidade, que marca o local onde ela está, é a grandeza de Deus. Nossa cidade é uma cidade histórica, pontos turísticos maravilhosos, mas essa igreja precisa continuar declarando que a presença de Deus é real neste lugar. Ainda que há pontos turísticos, ainda que é uma cidade histórica, nacional ou internacionalmente, a igreja precisa estar atraindo as pessoas para experimentar a grandeza de Deus. Onde está a primeira igreja batista de Petrópolis? Talvez você diga, está aqui hoje, sim, nós estamos aqui. E amanhã ela vai estar lá fora. Ela vai estar na faculdade, ela vai estar no trabalho, ela vai estar na rua, ela vai estar trabalhando, porque é sempre expressando a grandeza de Deus. E quando nós nos reunimos e cantando as marcas de uma geração, é marcas da grandeza de Deus, é marca da fidelidade de Deus. E aí, mediante o texto, nós podemos tirar então a segunda lição de uma geração que canta as marcas. Ela continua exaltando ao Senhor. Segunda lição, para continuarmos cantando as marcas da nossa vida, precisamos ser relevante para o mundo. Você vai observar isso logo nos 2 primeiros versículos, quando o salmista diz, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, alto e belo, alegria de toda a terra, é o monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Igreja relevante significa uma igreja necessária, uma igreja que marca a história. A cidade de Jerusalém tinha um lugar especial no coração do povo de Deus. A cidade era santa por causa da presença de Deus no templo, era a alegria de toda a terra. E como é bastante enfatizado nos Salmos, a finalidade da obra de Deus em Israel era de atrair todas as nações para si, como está lá no Salmo 117, no verso 1. O mundo deve conhecer, adorar ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Nós somos hoje pessoas responsáveis de trazer, de viver a marca da presença de Deus na nossa vida. Igreja relevante é uma igreja necessária aonde ela está. Uma igreja relevante, a igreja relevante, ela se especializa em amar, em investir em pessoas, em poder cuidar das pessoas e poder abraçar as pessoas. É a relevância da igreja, é cuidar de vidas. É a relevância da igreja, é demonstrar a grandeza do Senhor para o homem perdido. Ao olhar para as gerações, a olhar para aqueles experientes com mais de 80 anos, mas também para olhar para a juventude, olhar para as crianças. Uma igreja relevante é aquela que marca a história aonde ela está, na intimidade com Deus. Relevância de uma igreja é conversão, é vidas transformadas.
A relevância da igreja é um lugar onde nós encontramos amor, aonde nós aprendemos sobre o perdão, aonde nós temos a experiência com Deus Todo-Poderoso. Não precisamos mais de igrejas famosas, nós precisamos de mais igrejas amorosas. Precisamos ser igrejas mais relevantes no amor. Precisamos ser uma igreja mais relevante diante do mundo que nós estamos vivendo. E hoje, o templo hoje, onde Deus habita, é dentro de cada coração, daquele que confessa que Jesus é o Senhor. Por isso nós temos que ser relevantes, necessário, trazer a marca do perdão, a marca do amor, a marca da graça de Deus sobre nossas vidas. E as gerações cantando essas marcas no período de 100 anos, porque o grande é o nosso Deus. Igreja relevante é uma igreja necessária. E quantas vidas foram transformadas aqui? Quantas orações respondidas? Acabou? Não. Cada dia Deus faz algo extraordinário. Cada dia Deus começa a transformar, a mostrar a sua grandeza, mostrar a relevância da sua igreja no local onde nós estamos. Não importa centenário, não importa a idade, o importante é a minha, a sua vida, a disposição de Deus, a qual se torna uma igreja relevante. Igreja relevante é a igreja relevante, igreja que cresce, não são somente aquelas que funcionam no final de semana. Mas a igreja relevante, ela funciona todos os dias, na minha e na sua vida, no testemunho da grandeza de Deus, de amar as pessoas, de amar a todos e poder demonstrar a grandeza do Senhor. O salmista, ele relata que as pessoas iam para aquele lugar porque eram atraídas pela presença de Deus no meio da igreja. E nós precisamos continuar a atrair as pessoas através da presença de Deus na nossa vida, para que as pessoas conheçam Deus, para que a glória de Deus continue se manifestando, para que a ação de Deus, para que o poder de Deus continue se revelando nessa cidade, revelando às pessoas que estão ao nosso redor. Mas em terceiro e último lugar, a terceira lição para continuarmos cantando as marcas de Deus na nossa vida é proclamar através do testemunho a esta geração que Deus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso guia até a morte. Olha o que diz os versículos 13 e 14 do Salmo 48. Note bem as suas muralhas, observe os seus palácios, para que possam contar as gerações vindouras. Contar o quê? Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, e Ele será nosso guia até a morte. O salmista, ele leva o povo a meditar sobre a maravilhosa obra salvífica do Senhor ao longo da história. Portanto, meus amados, o templo é um lugar reservado para o povo encontrar um lugar onde ele possa ser acolhido, onde ele possa ser abençoado, onde ele possa refletir, onde ele possa reconhecer a bondade de Deus, onde ele possa experimentar a misericórdia e o poder de Deus. Durante os séculos militares, os habitantes de Jerusalém se viam limitados em suas liberdades de ir e vir. E a importância da igreja naquele lugar, a importância da igreja neste lugar, da história dessa igreja, ela continua revelando a grandeza de Deus e sendo relevante, sendo necessária neste tempo. E louvado seja Deus porque podemos fazer parte. Louvado seja Deus porque quando aqui entramos, fomos acolhidos, fomos abraçados, fomos ajudados. E se hoje estamos no ministério, abaixo de Deus, abaixo da glória de Deus, é a igreja. E nós precisamos ser relevantes. Nós precisamos marcar a história da nossa geração. Ao ouvir essas histórias e poder ouvir aqui a história dos irmãos, e poder sentar e ouvir como que era aquele tempo, e as pessoas não mediam esforços, faziam com alegria, porque reconhecia a relevância da grandeza de Deus. 100 anos,
e a igreja continue sendo relevante, falando, vivendo, cantando, celebrando a grandeza de Deus. Contudo, agora, meus amados, o povo ele canta e louva a Deus com entusiasmo. Ela agora encontra a liberdade de andar em paz pela amada cidade que quase perderam, nos versos 12 e 13. A bondade de Deus para conosco não apenas deve ser celebrada, como também proclamada. Se desejamos alimentar um estilo de vida pessoal que demonstre o quanto o Senhor é precioso de fato para vós, anuncie isso aos seus filhos, anuncie às gerações, anuncie os seus netos. Comece a relatar da grandeza de Deus, comece a relatar da relevância da presença dEle, comece a relatar da grandeza do Senhor. Porque o nosso desafio como igreja não é ser melhor que as outras, mas é ser melhor que nós mesmos. É fazer cada vez o melhor para o reino de Deus. Vivemos, infelizmente, num tempo de competição, mas anote isso: o nosso desafio como igreja, uma igreja relevante, uma igreja que fala da grandeza de Deus, não é ser melhor que as outras, mas é ser melhor que nós mesmos. E poder olhar para esses amados irmãos e poder dizer: vale a pena ser fiel. A olhar para esses irmãos vindo aqui para adorar o Senhor, para cantar, para celebrar o Senhor, eles têm demonstrado para nós: grande é o Senhor. Ser relevante é amar, ser igreja. Ser relevante é poder investir nas futuras gerações. Ser relevante é reconhecer que é necessário e que a presença de Deus continue sendo tremendo como tem sido neste lugar. Por isso, a glória, o louvor, a honra sejam dados ao Senhor. Eu vi uma frase muito interessante participando recentemente de uma capacitação, a essência pastoral, e o pastor disse algo muito interessante, e eu anotei e quero passar para os irmãos: igreja não é conjunto de departamentos, mas é conjunto de relacionamentos, todos, sem exceção. Coisa linda, o pastor Celso comentou, e nós vimos, coisa linda os jovens estarem aqui juntos, abraçando os irmãos, os idosos, os irmãos experientes, descendo as escadas, demonstrando: nós estamos juntos. Que não seja somente esse momento, mas que seja constante, na adoração, estejam juntos, na proclamação estejam juntos, para revelar a glória de Deus. A igreja primitiva, ela crescia, Deus acrescentava aos que iam sendo salvos pela unidade da igreja, pela união da igreja, porque nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Nós estamos reunidos para dizer a grandeza do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Mas também nessa noite eu quero que você reflita sobre algumas marcas da sua vida que têm impedido de você fazer parte de uma igreja relevante. Sejam quais forem as marcas que você tem em sua vida: separação, solidão, talvez medo, tristeza, decepção. O Deus Todo-Poderoso convida você para fazer parte de uma igreja relevante. Ainda que você tenha as marcas da desobediência, ainda que você tenha marcas das coisas que têm trazido você, talvez, pensamentos de desânimo, de cansaço, o Deus Todo-Poderoso convida a você nessa noite, para você reconhecer que grande é o Senhor. E não somente no dizer, mas no viver, no se relacionar, de apoiar, de estar juntos com esses queridos e amados irmãos. Sabe por quê, meus amados? Porque Cristo é o início de uma nova história em sua vida. Cristo é o ponto de partida, por isso faça parte de uma geração de adoradores, de salvos, felizes, seguros, de vida eterna em Jesus. Faça parte de uma igreja que prega a palavra, que se compromete com a palavra, se comprometa com uma igreja que ama a vida, que ama pessoas, que investe em pessoas. Chegue a nós, experimente a grandeza de Deus através do relacionamento. Chegue a nós, aceite o convite de Jesus para fazer parte da sua igreja, porque grande é o Senhor. O tempo passa, as gerações passam, mas a grandeza do Senhor permanece. A bondade do Senhor permanece, o poder do Senhor permanece.
continue a história dessa igreja diferente. Você que é membro da igreja, continue escrevendo a história diferente neste tempo. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, sendo instrumento nas mãos de Deus, se colocando à disposição de Deus, para que Ele continue usando vidas para a glória e louvor do nome dEle. Gosto muito daquele texto, menciono muito na igreja, Romanos 11:36, porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Glorifique a Deus com a sua vida, cante louvores ao Senhor, com as marcas de uma geração que demonstrou, que tem demonstrado isso, de que vale a pena. Venha fazer parte do reino de Deus, venha fazer parte da história que Deus quer escrever na sua vida, através da sua vida. E desde que a maior marca hoje na sua vida seja a marca do amor de Deus na sua vida. Que a marca do perdão, a marca da graça, a marca da misericórdia, a marca do amor, da união, da intimidade, seja visível através da presença de Deus. Sabe por quê? Porque grande é o Senhor, e a sua grandeza faz com que a igreja seja relevante, e venhamos testemunhar para as gerações que este é o nosso Deus para todo sempre, e Ele será o nosso guia até a morte, para a glória de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, olha o Senhor. Que noite especial, que noite de celebração, onde cantando as marcas de uma geração, onde essas vidas têm demonstrado, revelado, têm vivido a grandeza de Deus. E hoje Deus te chama, o Senhor te convida para fazer parte dessa história. Ele te convida para você experimentar a grandeza do seu amor, do seu perdão, da sua graça na sua vida. Hoje ouvimos muitas histórias cantadas, muitas histórias vividas, histórias vivas que nós temos observado nesta noite, testemunhando da grandeza de Deus. E nessa noite, você que está nos visitando nessa noite e ainda não teve uma experiência real, verdadeira, pessoal com Jesus, e você reconhece nessa noite que Ele o chama para estar com Ele, para viver com Ele, na dependência dEle, reconhecer que Ele é grande na sua vida. Então hoje você tem a oportunidade, diga: Jesus, eu aceito o convite do Senhor, eu quero experimentar a partir de hoje, entregando a minha vida a Jesus, a grandeza do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia para com a minha vida. Você que está nos visitando nessa noite, ainda não entregou a vida a Jesus e deseja reconhecer a grandeza do amor de Deus na sua vida, então abra o seu coração e convide: Jesus, entra na minha vida, venha morar, venha habitar na minha vida. Quero desfrutar da grandeza do Senhor na minha vida.